Olá, caríssimos alunos da Escola Diaconal São Lourenço, da Diocese de Bragança e aqueles que nos assistem. Hoje nós vamos falar, da disciplina, do curso da escola sobre a graça, A graça e a espiritualidade, e qual a ligação entre esses dois argumentos, para iniciar, vou fazer um percurso, digamos assim, desde da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, até o nosso conceito atual, de graça. Então, para entendermos bem, este conceito de graça e da espiritualidade, é importante termos em mente que o desígnio original de Deus sobre o homem é a plena conformação a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde sempre, Deus quis com que todos nós fôssemos homens, que conservassem desde sempre o estado original, aquele estado original que foi perdido por Adão e Eva quando cometeram um pecado. Então, Jesus, se ele erra, o homem, aquele homem sempre querido de Deus, imagem perfeita do divino, aquele que nos revela realmente qual era o desígnio do Pai para toda a humanidade. Então, em Cristo nós vemos esse desejo de Deus, esse desígnio de Deus realizado nele. E por isso nós devemos nos conformar, ou seja, conformar é assumir a forma, da mesma forma, não no sentido de sermos idênticos, mas no sentido de sermos obedientes, de amar a Deus acima de todas as coisas e de cumprir, aquilo que Ele nos pede, porque aquilo que Ele nos pede é para que nós alcancemos, a nossa finalidade última nesta vida, que é a glória eterna, que é a vida eterna, que é a participação na vida divina de Deus no céu. Então, o homem reconciliado com Deus já é filho, está unido a Jesus pela força do Espírito Santo. E deste modo ele já participa, mesmo que de modo imperfeito, na vida de Deus, que é o Noetrino. E o fato de estar na amizade com Deus, na graça concedida, em Cristo Jesus, já demonstra que esta amizade, esta participação é um fator decisivo na nossa existência. E, consequentemente, a vida na graça ela constitui essa realização última do nosso ser, essa realização que é participar da vida de nosso Senhor, da vida da graça, na vida divina, entrar nesta comunhão trinitária. Então, o que diz respeito à nossa condição filial, essa condição que nos foi dada por Cristo Jesus, que nós somos filhos de Deus por filiação adotiva, em Cristo Jesus, é Cristo então quem nos concede esta adoção, por meio do quê? Qual seria a graça, que nos permitiria chegar a esta vida esta vida íntima com Deus, a esta filiação, Seria a graça dos sacramentos, em particular a graça do batismo. Então, pelo batismo, e pela nossa adesão pessoal à fé em Cristo Jesus, nós manifestamos plenamente e visível a graça que nós recebemos de nosso Senhor. Então, o batismo e os sacramentos, de certa forma, são a manifestação dessa graça visível, mas de maneira plena, digamos assim, podemos ver essa graça
da Eucaristia, por exemplo, porque Cristo é a graça de Deus, né? Podemos dizer assim, a graça com G maiúsculo, é a graça de Deus e em pessoa, né? Então, na sua pessoa, ele manifesta plenamente, totalmente o amor gratuito do Pai, de Deus por nós, né? Então, em Cristo Jesus, nós podemos ver esta graça. Mas como nós podemos também, como nós poderemos também ver, encontrar, né, outras manifestações dessa graça de Deus na nossa vida? Então aqui é necessário, é importante fazer um percurso bíblico, né, para entendermos que na Bíblia também, embora não tenha lá explícito, né, o nome graça, porque graça ela já vem do grego e depois a gente vai ver também. Então, mas existem, né, termos, existem definições que nos revela, né, a graça de Deus, né, no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Então, para sermos bem mais assim diretos, todas as Sagradas Escrituras, em todas as Sagradas Escrituras nós podemos ver a graça de Deus, né? Se fala da graça de Deus, e esta aparece com os termos, por exemplo, de amor de Deus pelo homem, fidelidade, misericórdia e perdão aos faltosos, favores divinos, né, concedidos ao homem e dom gratuito, né? Esse dom gratuito aí nós podemos ver, até traduzir como uma divina benevolência, né? Deus que é benévolo com a humanidade. E alguns estudiosos biblistas, né, eles dizem que a raiz, né, da graça, né, desse termo aí, o significado real mesmo de graça, vem de um verbo haná, né, que é tirado do hebraico e que significa, primeiramente, né, que em apiedar-se, operar o bem em favor do outro, ter compaixão, misericórdia. Misericórdia já entra mais no outro, né, termo que nós vamos ver, que é o Hesed, né? O Hesed. Inclusive tem até um instituto que se chama Instituto Hesed. E o substantivo, né, derivado de Hanan é o Rein, né, que também ele tem a tradução dele é quem vai dar origem para o termo grego, né, caris, né. Daí nós vamos ver que caris é a mesma raiz da palavra caridade, né? Então a caridade é também uma graça, né, digamos assim. Então, em Israel, por exemplo, o povo via os favores de Deus, né, como algo que os protegia, né, algo que os ajudava, inclusive, né? Então, para Santo Agostinho, a graça seria uma ajuda, um socorro em uma certa necessidade, em um auxílio ao homem. Então, esses termos que nós vamos encontrar nas Sagradas Escrituras, né? Deus que vai em favor do povo, né? O povo que invoca a Deus, né? Que o ajude, que o protege, como nós vamos ver nos Salmos, sobretudo no Salmo 4, versículo 2, tem, né, essa invocação, a proteção de Deus, né? E são termos, definições da própria graça, né? Depois, né, no substantivo rein, né, nós vamos encontrar um significado mais profundo, né, na terminologia bíblica, né, do termo graça, né,
que é aquele que diz assim, olhe, encontrar graça aos olhos de alguém. Né? Daí nós pegamos, né, no hebraico, né, graça, né, traduzido do reino. Por quê? Porque a graça, no grego, charis, né, é você encontrar graça diante de Deus, né, a caridade, eucaristos, né, ação de graças. A Eucaristia, inclusive, tem, né, o termo, né, da sua raiz, no seu nome, essa raiz grega, né, charis, né, eucaristos, eucaristia, né, caridade, todos vêm desse grego, dessa palavra grega, charis, né. Então, vocês podem ver, né, que o termo graça ele está presente em toda a palavra de Deus, em todas as escrituras, né, e não está ausente, né, embora com termos diferentes, mas o significado é sempre o mesmo, né, é sempre o mesmo, embora não apareça lá no Antigo Testamento, né, graça, né, com a tradução à língua vernácula, né, a nossa língua, por exemplo, nós vamos encontrar, né, traduzido graça, né, porque veio traduzido do grego, né, quando os 70 anciãos traduziram, né, a Septuaginta. Mas em hebraico o termo graça não tem, mas existem os seus, né, significados ali implícito, né? Nós traduzimos, né, como graça, mas de certa forma podemos dizer que ela está ali com outros nomes, né? Então é isso, biblicamente nós podemos dizer que a graça está desde o Antigo Testamento até o Novo, né? E, por exemplo, hesed, né, que é um outro substantivo que vai dar origem ao termo misericórdia, fidelidade à aliança, bondade, amizade, né, amor. Também vai ser muito usada também, né, na própria palavra, nas cartas de São Paulo também é usado frequentemente, né, no Antigo Testamento, por exemplo, quando nós rezamos o Salmo 33, né, ou então o 89, o 135, né, demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia, né, eterna é o seu hesed, né. Então, tudo isso nos mostra que a graça está sempre presente na vida do povo, sempre esteve presente, né, na vida de todo o povo de Deus. Então, Deus, ele sempre veio, né, e sempre virá em auxílio do seu povo, em auxílio daqueles que o invocam. Então, biblicamente, nós vamos nós vamos ver, né, o termo graça nas Sagradas Escrituras com umas definições que nós já conhecemos. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, aliás, né, o termo graça ele é cunhado, ele é mais utilizado, vamos dizer assim, por São Paulo, né? Então São Paulo ele vai usar o termo graça e este próprio termo vai se tornar característico da sua própria, da sua leitura, dos seus textos, né? Então, embora este termo, né, falte, por exemplo, em Mateus e em Marcos, nós vamos ver frequentemente sendo usado por Lucas, e em João aparece algumas vezes, mas vai ser mais frequentemente utilizado em Lucas, né, no Evangelho de São Lucas e nos Atos dos Apóstolos, né, Atos dos Apóstolos que também foi escrito por São Lucas. Então, é um termo, digamos assim, muito utilizado nas escrituras paulinas e vocês vão encontrar depois, né, por exemplo, nas cartas de São Paulo,
esse termo, né, em Romanos, né, em Coríntios, tudo isso em Gálatas, Timóteo, todos esses termos aí vocês vão ver frequentemente sendo utilizados por São Paulo. São Paulo porque ele via, né, o próprio Cristo, né, como a graça, como eu já falei antes, do Pai. Então ele, quando fala de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai sempre se referir com estes termos, né? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações, né? Então a própria saudação paulina, né, vem com este título, né? A graça de Deus. Por último, então, caríssimos, né, nós fizemos este percurso, né, num bíblico, né, da presença da graça, as suas definições, né, dentro das Sagradas Escrituras. E agora nós vamos entrar num contexto, né, da graça, né? E que contexto seria esse? Por exemplo, o termo graça, ele foi muito debatido, né, durante muitos anos na igreja, né, na teologia patrística, depois na teologia medieval, na teologia moderna, né, e a teologia contemporânea, né? Porque foi muito debatida, né? Por conta do seu significado na vida do homem, do que ela representa para todos nós, para a nossa humanidade, né? Então, se nós formos olhar, né, inclusive tem até algumas obras, né, que é a Doutrina da Graça. Santo Agostinho, ele escreveu, por exemplo, De Gratia, né, que é uma doutrina também sobre a graça. Escreveu também, outro que escreveu sobre a graça foi o próprio São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, né, tem um tratado da graça. Enfim, então foi muito discutido por conta do que ela é, né? Qual o seu significado na vida do homem, né? Porque chamamos graça tudo aquilo que é dom de Deus, ordenado para uma nova vida que foi nos dada em nosso Senhor Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nova vida, essa vida interior do homem dada, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, é chamada de graça, né? E que vida nova é essa, né? Nós poderíamos dizer que é a justificação, né? Então, lá em Efésios 2, vocês podem ler depois, no Efésios capítulo 2, versículo 4 a 8, né, São Paulo já nos transmite, né, este conceito, né, dessa nossa justificação em Cristo Jesus. E depois, né, nós vamos perceber que esse debate, né, sobre a graça, sobre qual o seu significado na vida do homem, que realmente a graça provoca no homem, levou, por exemplo, os próprios protestantes a contestar o que a igreja, né, tinha já definido, né, por graça, né, qual era o efeito da graça, né, como é que a graça age e de que modo, né, esta graça age. Então, é o que nós vamos ver no próximo vídeo, né? Nós vamos entrar já nesse contexto, né, da doutrina da graça, as discussões, né, sobre a graça, que logo mais nós faremos. Até mais, fique com Deus e bom estudo.